informações. Volto contigo, Jefferson. Sim, a gente volta e vamos falar de política nacional. Olha, o embarque definitivo do Centrão no governo, dado como certo para agosto por líderes partidários do bloco, deve levar Lula a recuar na missão de manter um espaço confortável para a representatividade feminina na esplanada dos ministérios. Embora não tenha assumido o compromisso de manter a paridade de gênero entre os comandantes das 37 pastas, o presidente Lula nomeou em janeiro 11 ministras, que juntas ocupam 30% das cadeiras disponíveis no primeiro escalão. E esse cenário já está mudando diante da queda de Daniela Carneiro, que ocupava a pasta do turismo, substituída por Celso Sabino, e a possível troca de Ana Moser, dos esportes, por Silvio Costa Filho. Sobre o assunto, a gente conversa agora com a deputada federal Lídice da Mata, que é do PSB. Ela mais uma vez conosco. Bem-vinda. Bom dia, deputada. Um prazer tê-la aqui conosco. Bom dia, Jefferson. Bom dia a toda a equipe. Aqui, Ernesto, meu rapaz. Todos os amigos aqui da equipe do nosso À Tarde FM e a todos os ouvintes. A senhora acha que o governo Lula está contemporizando a bandeira de inclusão de minorias nos espaços de poder depois que decidiu, por exemplo, reduzir a participação feminina para contemplar apelos do Centrão? Tem ignorado os apelos das mulheres por mais mulheres no seu governo, deputada? Não, eu não acho isso. Eu acho que nós estamos vivendo um impasse político, né? Colocar 30% já foi um desejo do presidente e atendendo ao pleito do movimento de mulheres. Mas que está diminuindo agora. Sim, mas pode também aumentar depois. Isso é uma coisa conjuntural. A gente, às vezes, tem muita exigência nessa referência, mas nós temos que garantir, primeiro, a governabilidade do governo. E garantindo isso com a participação das mulheres. O presidente tem resistido, por exemplo, à troca de Ana Moser. Pode ser que aconteça, mas até os últimos pronunciamentos dele, ela está mantida, né? É um Congresso que tem maioria de homens, esmagadora maioria dos homens. Então, para a gente garantir essa presença de mulheres, nós temos também que os partidos reivindicarem. É bom chamar a atenção que a saída de Daniela se deu por uma exigência do seu partido e não por uma decisão apenas do presidente Lula. A gente já falou em outras ocasiões aqui do tal presidencialismo de coalizão. Exatamente. Não é? Ou seja, aquele presidencialismo que está ali, de certa forma, dependente do Congresso Nacional para tocar os seus projetos, as suas propostas. Agora, até que ponto... Todo sistema político depende da composição do Congresso Nacional. Agora, seja ele parlamentarista ou presidencialista. De coalizão se fala justamente porque, após as eleições, o presidente não alcançando a maioria, ele tem que compor. Aí chama-se de coalizão esse tal projeto que nós incorporamos aqui no Brasil, em todos os governos, não apenas no governo de Lula. Agora, até que ponto essa, vamos chamar de interferência dos parlamentares nas propostas do governo pode comprometer as bandeiras básicas do governo Lula, na medida em que parlamentares historicamente contrários ao PT têm se aproximado, até por conveniência do próprio governo Lula, de ter o apoio desses parlamentares, de isso minar, digamos assim, a essência do governo que foi tão defendida nos primeiros mandatos do governo Lula e agora ele encontra um cenário bem diferente. Exatamente, Jefferson. Você traduziu bem, né? O cenário está bem diferente. E o governo tem resistido a exatamente perder essa característica. Tem alguns ministérios que eu digo assim que o governo busca blindar para garantir que seu projeto, sua proposta se viabilize. O Ministério da Saúde é muito requisitado, muito desejado pelos segmentos do Centrão. Mas o presidente tem um compromisso muito claro com o fortalecimento do SUS. A sua base se dá com uma proposta forte
de fazer com que o SUS cresça e seja capaz de ganhar mais qualidade e ser o grande, e continue sendo e avance em ser a referência de atendimento e de acesso à saúde para todos os brasileiros. Colocar no Ministério da Saúde alguém com uma visão mais privatista da saúde no Brasil realmente compromete esse projeto. Por isso, o presidente tem insistido tanto, tem lutado tanto para garantir que permaneça a ministra da Saúde, que tem largo apoio na sua base original, tanto na sociedade, não é? Entre as entidades, entre os trabalhadores do SUS e na sua base política eleitoral dentro da Câmara e do Senado. Então, esse é um jogo de luta de poder que o povo vai acompanhando e vai servindo didaticamente para que compreenda como é que se dá a organização do poder político no Brasil. Então, muitas vezes, alguns acham, é incoerente. Não é incoerente. O governo só pode governar se tiver maioria na Câmara, senão será derrotado e sua proposta, em vez de sair vitoriosa, que é o que a população deseja e desejou quando elegeu o presidente Lula, ele se elegeu com base num projeto, num programa. Volta do Bolsa Família, voltou o Bolsa Família atinge o seu maior valor de remuneração ou de doação à população. Né? R$700, em alguns casos, passa de 700, chega a 750. Garantindo o retorno de programas na área de educação inclusivos, que é o que está acontecendo. Retomamos os recursos do orçamento das universidades, ainda não total, ainda não corrigido para os dias atuais, mas há valores que estavam no patamar de 8 anos, 9 anos atrás, que já é um fenômeno dado ao processo de sucateamento que as universidades viviam. Estamos iniciando programas importantes. Ontem, novamente, o ministro esteve aqui para falar deles, que nenhuma obra na área de educação, nenhuma obra inacabada continuará inacabada. Todas as obras de municípios, de estado e das universidades federais estão sendo retomadas diretamente pelo Ministério da Educação. E muitas outras coisas, como o Mais Médico, como o Minha Casa Minha Vida, todos que foram programas que marcaram o governo do presidente Lula a partir de 2003. Então, estas promessas foram e estão sendo garantidas. Por quê? Porque ele ganhou a eleição para fazer isto e muito mais. E outras propostas que começaram a entrar, como ontem, que começou a entrar o programa de retomada, né, do nome das pessoas, daqueles que estavam endividados com apenas R$100. O Desenrola. O Desenrola, né, que ele colocou também um nome agora que não é Desenrola só, Fique Limpo, né, essa campanha do Fique Limpo, uma pessoa que deve R$100 no banco, ficar com o nome negativado é um absurdo. Então, é muito mais caro até para a sociedade cobrar a dívida judicialmente. Então, é esse esforço que o governo tem feito para melhorar a vida do cidadão comum. Por quê? Porque o Brasil, a população, face aos últimos acontecimentos do nosso país, a população se encontra bastante endividada. E eu quero ressaltar que nesse segmento de população endividada se encontram especialmente os aposentados e as pessoas idosas, que fazem uma população de super endividados no Brasil. Deputada, a gente não pode deixar de lhe perguntar também sobre eleições. Opa! Já que não se fala. Ela deu uma piscadinha para mim aqui, porque o assunto é bom. Gostou do assunto. Veja, deputada, a gente conversava um pouquinho mais cedo aqui com o senador Otto Alencar,
e falando muito mais de reforma tributária até do que de política eleitoral, mas também tratamos do assunto, e o PSD do Otto Alencar É uma tentação, né? coloca aí o nome do Antônio Brito. Seu partido tem 3 nomes aí qualificados para disputa, o seu nome como vice-prefeita, deputada e senadora, o vereador Silvio Humberto, também um excelente quadro do PSB, e o nome que mais se fala, que é o Zé Trindade, hoje presidindo a Conder. Mas eu lhe pergunto, há alguma possibilidade do PSB ceder o passe de Trindade para disputar essa partida vestindo a camisa do PT, ou isso não tem chance de acontecer? Olha, a primeira coisa é perguntar ao próprio dirigente da Conder, presidente da Conder, porque a adoção de um partido é uma decisão individual, né? Ninguém pode obrigá-lo a ficar numa legenda. No entanto, eu acharia muito estranho se o PT exigisse isso, sem uma justificativa clara, política, razoável. Ontem até vi, com espanto, uma declaração de um dirigente do PT, a manchete, dizendo que o PT vetaria o nome de Zé Trindade. Eu acho que não pode ser verdade isso, deve ser uma ilação essa história que jornalista às vezes gosta de botar manchete assim, chamativa. Né? É uma estratégia de comunicação, porque eu não posso admitir nenhum tipo de veto, né? Nem aos militantes do PSB, aos dirigentes do PSB e muito menos a ninguém, né? Eu acho o nome do deputado Antônio Brito um nome muito positivo. É um deputado com muito destaque na Câmara dos Deputados, é um deputado que tem experiência, em certa medida, experiência administrativa, já vem na gestão da iniciativa privada, com contribuições grandes em toda a área da saúde complementar, com as Santas Casas, é um representante desse segmento das Santas Casas na Câmara, é líder de um dos partidos maiores do Congresso Nacional, partido importante para a nossa governabilidade, e uma pessoa é negro, filho de um negro com uma referência muito grande na cultura e na religião afro-brasileira, muito coerente com suas raízes, o vereador e tributarista destacado Edivaldo Brito, e, portanto, com uma passagem entre muitas correntes políticas. E o seu nome, deputada, a senhora é pré-candidata à Prefeitura de Salvador? Tem esse desejo? Quem já foi prefeito sempre deseja voltar a ser, porque a prefeitura é um espaço muito privilegiado da realização do fazer política, né? Talvez só comparado a presidente da República. Acho muito importante, obviamente, a tarefa de governador de estado, mas a prefeitura você trata diretamente com a população, né? E isso é muito gratificante. Mas eu compreendo que na luta política, a conquista de um cargo desse, é necessário você juntar determinadas características. E nós precisamos decidir, né, no nosso conselho político, qual característica que nós queremos apresentar para Salvador, qual é a estratégia. O meu nome é um excelente nome dentro de uma determinada estratégia. O nome de Brito é um excelente nome dentro de outra estratégia. De Zé Trindade também. E o nome do ministro Rui Costa, que é Otto, botou na roda aí, agora o negócio está rendendo, né? Obviamente que se o ministro desejasse ser candidato a prefeito de Salvador, não haveria discussão. Eu já disse isso antes. É o único nome... Encerra a polêmica, unifica a base. Claro, é o único nome no nosso campo que encerraria qualquer polêmica, não é? No entanto, ele já disse claramente que não deseja, que não quer, né? E é também algo que dá para se imaginar. Sair do governo da Bahia e ir para um cargo que é talvez o ministério mais importante. Todos os ministérios são importantes, mas do ponto de vista da gestão, da coordenação, né, do governo, tão próximo, tão perto da vivência com o presidente Lula, obviamente é uma coisa que quem está lá não quer ter outro projeto, eu imagino. Eu provavelmente não gostaria, se estivesse lá, de sair, né?
Então, eu acho que não é o projeto hoje do ex-governador e atual ministro Rui Costa, o grande líder da Bahia, embora, obviamente, como todos sabem, por sua grandeza, ele encerraria o debate dessa sucessão. Mas não assim é o caso, né? Assim como o Jacques Wagner, se dissesse, eu quero ser candidato a prefeito de Salvador, encerraria. Já que a senhora falou em Jacques Wagner, quis ser lá atrás, então, e o PT impediu. Já que a senhora falou em Jacques Wagner, eu me lembro quando o Jacques Wagner desistiu de concorrer ao governo do Estado, teve aquele momento de muita indefinição. O PT custou, não é, a definir um nome que foi depois Jerônimo Rodrigues e tal. E eu me lembro que a senhora se sentiu um pouco ressentida com essa história toda porque alegava que não houve uma conversa prévia, não é, para se chegar ao que acabou se chegando. Hoje, com todos os partidos da base aliada, não sei se todos, mas grande parte dos partidos da base aliada do governo, se vendo no direito de lançar seu próprio nome ou um candidato do próprio partido e tal, existe esse risco, novamente, de não haver o diálogo necessário para se chegar a um consenso? Como é que a senhora está percebendo o atual momento? Eu não acredito. O governador é um homem de debate, de conversa, de organizar seu time, de liderá-lo. Tem dito muito que nós vamos debater isso. Todos temos falado naquilo que é mais ou menos óbvio em torno das cidades que não são cidades de 2 turnos, que é que vamos tentar unir todos os partidos, todas as forças que são da base do governo numa só candidatura. Eu digo óbvio porque, né, quando isso não acontece, a tendência é que aquele que se divide perde, né? Mas isso também, apesar de ser um objetivo a cumprir, não quer dizer que a gente consiga alcançar em todos os 100% dos municípios em que vamos disputar. Essa é uma situação... A disputa municipal, ela geralmente é muito fracionada. E o desejo da base de se encontrar tem que falar mais alto para que a gente realmente consiga fazer isso. Agora, nas cidades com 2 turnos, a gente tem que definir qual é a melhor estratégia a depender de quem é o candidato, de como o candidato age, de como o candidato está na avaliação da opinião pública. Tudo isso tem a ver com estratégias políticas. Por isso, tem que haver uma reunião do Conselho Político para a gente trocar ideias. E, é claro, eu insisto, antes da reunião do Conselho Político, é preciso haver muita conversa bilateral para que a gente possa chegar ao Conselho Político em condição de tomar decisões. Porque, como diria, sempre se diz que Tancredo é o autor dessa frase, né? De que não se entre em reunião sem você saber o resultado dela. Entrar numa reunião sem saber o que é que vai sair de lá não pode ter na política, né? Então, é preciso que se abra um processo de debate bilateral entre os partidos, de conversas mais diversas, do governador ouvindo cada um, para que a gente possa chegar numa reunião do Conselho Político em condição de decidir. Tem muito chão pela frente ainda, né, deputada? Mas é chão que se faz rápido, né? Tempo passa Eu concordo rápido. com o ministro Wagner de que até outubro a gente tem que ter um nome e uma estratégia definida. Deputada Lídice da Mata, deputada federal pelo PSB aqui pela Bahia, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Bom dia e até uma próxima. O tempo passou rápido, espero poder vir aqui novamente para a gente bater. Só pode marcar logo agora, já sai comprometido. É verdade, será sempre muito bem-vindo aqui conosco. Tá bom? Tá. Muito Tchau, obrigado. Tchau. Um abraço. 9 horas.